Mais Ok. amigo, peut-être attendez une minute, voir si Daniela Já estou a quer dizer. gravar, já estou a gravar. Ah oui, va. É isso, já está. Ok. Déjà, comment ça va, Daniela? Bien. Oh. Ouais, Ouais, oui. ça va bien. Ok. Est-ce que ça a été cette semaine pour ACA? Tu as travaillé un peu sur ACA cette semaine? Essa Oui. semana você trabalhou um pouco para o Ásia, Dani? Sim, muito. Ok, ok, super. Tu veux raconter un petit peu des gains que tu as eus et des difficultés que tu as eues? Ah, pode? Sim. Eu fiz tanta coisa que eu nem sei. Uma dificuldade que eu tive foi aquele problema com aquela pessoa que se tinha inscrito e de repente disse que já não ia poder continuar inscrita por não ter dinheiro suficiente para pagar um custo tão elevado mensalmente e não ter um grave problema de saúde. Então não podia ter esse encargo. Consegue traduzir isso, Cris? Sim, mas repetindo o que o Igor perguntou, Dani, ele perguntou do seu ganho da semana. Se você teve algum ganho, se você fez alguma coisa que você gostou, algum resultado essa semana com o Ásia, que você poderia contar para nós. Não faço ideia. Ah, Não ouais, sei. en fait, ce que j'ai dit, c'est est-ce qu'il y avait des gains ou est-ce qu'il y avait des difficultés qu'elle veut partager? Ah, ok. Se tem Não ganho sei. ou dificuldade. A sua dificuldade foi da semana? Pronto, esta cliente que me mandou cancelar um pedido que já tinha sido enviado, né, basicamente, e eu fiquei com essa dificuldade de Ok, conseguir resolver isso e ok. pronto. Essa foi a minha dificuldade. Ela Ué, queria desistir assim em cima da hora, basicamente, por me dizer que não, né, que não tinha dinheiro. ah, Veio ok. uma conta extra. En fait, elle a des difficultés cette semaine. C'était une cliente qui a demandé d'annuler parce que dans la dernière minute, parce qu'elle n'était pas l'argent et tout ça. Et donc, oui, elle a un peu de difficultés à cause de ça cette semaine. Mais c'est quoi la difficulté alors? Je comprends pas. C'est quoi exactement la difficulté? Qual é a dificuldade exatamente nisso, Dani? Conseguir ajudar uma pessoa que já fez, né, que já tinha feito. Na realidade, como é que eu ia conseguir ajudá-la, né? Se ela já tinha vindo tarde demais, né? E então não consegui ajudar muito. Ah, Consegui ok. fazer pouco, né? Nesse sentido. E não. Yeah, Tá, não você sei. não conseguiu Foi ajudar uma ela, hein? dificuldade, né? Não poder Você fazer não muito, conseguiu basicamente. ajudar isso? Eu fiz aquilo que eu podia, mas não dá para mandar a encomenda para trás por mim, né? Mas pronto, eu encaminhei para o suporte e assim, para ela mandar e-mail, a explicar e assim. Ok. Bon, Igor, en fait, la difficulté, parce elle a pas arrivé à aider cette personne à continuer. Donc, elle a dit qu'elle a fait tout ce qu'elle a trouvé, mais elle n'a pas arrivé à aider cette personne. Ok. Daniela, Uhum. il faut que tu comprennes quelque chose qui est très, très important. Daniela, e você tem que compreender alguma coisa que é muito, muito importante. Parce que si tu comprends pas maintenant, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal dans le futur avec ACA. Porque se você não compreender alguma coisa agora, você vai se sentir muito mal no futuro com o Ásia. D'accord? Il faut que tu comprennes que la grande majorité des clients que tu vas inscrire chez ACA, la grande majorité, ils vont arrêter. E você tem que compreender que a maioria das pessoas que vão se inscrever no Ásia, elas vão parar. Sim, eu já começo a compreender isso. A minha dificuldade é perceber, né? Se a pessoa num mês diz uma coisa, porque esta pessoa estava inscrita há um mês. Este é o segundo mês. Ela nem sequer deu a hipótese dos 3 meses, né? Os 4 meses. Então, por isso é que eu fiquei. Ela nem deu tempo ao produto dele funcionar. Ok? La Essa grande é... difficulté, Daniela, Igor, c'est que
qu'elle explique, c'est que cette personne, elle a attendu juste un mois, elle n'a même pas donné le temps de 3 mois, et donc Oui, voilà, elle est partie dans le oui, deuxième mois. oui, je sais, je comprends très bien. La grande majorité des gens, la grande majorité, ils vont arrêter. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu sois prête. Et il faut que toi, Christiane, tout le monde qui veut développer ACA, ils comprennent ça. La grande majorité des clients et des associés que vous avez inscrits, ils vont arrêter. Bom, sim, o Igor disse que compreende muito bem, e tem que a gente, eu, você e todas as pessoas que fazem o Ásia, compreender que a maioria das pessoas vão parar. Donc, Ok. si à chaque fois qu'un client, à chaque fois qu'un client ou un associé va arrêter et parce que la personne arrête, on se sent mal, on va mourir au bout d'un an. Sim. Se a cada pessoa for parar e que a gente for sentir mal, no final de um ano a gente vai morrer. Lol. Ouais, il faut pas, on n'est pas là pour convaincre les personnes de continuer. A gente não toma aqui para convencer ninguém a continuar. Ok? La question qui est importante à se poser, c'est est-ce que j'ai proprement éduqué la personne? A questão que é importante a se fazer é, eis que eu expliquei claramente para a pessoa. Si j'ai expliqué proprement que la personne a compris, mais que la personne ne croit pas, elle veut pas, moi je peux rien faire. Se eu expliquei claramente para a pessoa, aí essa pessoa não quer compreender, ou ela compreendeu e ela não quer continuar, ela não tem nada o que fazer. On peut pas contrôler, on peut pas contrôler quand les personnes décident d'arrêter. C'est très dur à contrôler ça. A gente não pode controlar uma pessoa quando ela decide de parar. É muito difícil, e Donc, muito controlar isso. Donc, il faut mettre attention, attention sur les choses qu'on peut contrôler. Aí, for colocar a atenção nas coisas que a gente pode controlar. Si je mets l'attention sur les choses que je ne peux pas contrôler, je vais mourir. Se eu coloco a atenção nas coisas que eu não posso controlar, Eu já sobrevivi 33 anos Quoi? a tentar controlar coisas que não posso controlar. Não é? Ela dit qu'elle a déjà survécu 33 ans, et même qu'elle essaye de contrôler des choses qu'elle n'arrive pas à contrôler. Hein, c'est dur la vie comme ça. É muito dura a vida desse jeito, né? Ok? Donc, il faut voir qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est le nombre de personnes que je vais éduquer. E for saber o que eu posso fazer, o que eu posso controlar. O que eu posso controlar é o número de pessoas para educar. Donc, si on regarde un petit peu si on regarde un petit peu le business dans lequel on est, le marketing de réseau, Então, se a gente olha um pouco no business que a gente está, que é o marketing de rede, je vais faire un dessin pour que vous compreniez un peu mieux. o Igor vai fazer um desenho para a gente compreender melhor. Eu já estou a ler o livro. Em inglês e tudo. Ouais, ça c'est bien. Tu as commencé à le lire? Yeah, oui. Super. Of English. Ah, pourquoi But tu I n'as pas le portugais? understand. But I understand. Of English. Oh, ok. English. Ok. Ok. But I understand very well. Okay, that's good. It's a very, very important book. Yes. Okay, let's see. What is that? Oh my God.
Oh, okay. This is a new. Okay, so imagine that this is your business. Igor, français? French. Oh, imagine que ça, c'est ton business. Imagina que isso aqui é o seu negócio. C'est comme un entonnoir, tu sais. Un entonnoir? Qu'est-ce que c'est un entonnoir? Là, comme ça. C'est quoi ça? Comment on dit ça en français? C'est un entonnoir, un funnel. Ah, funil. Como diz isso em português? Funil? Funil, é como um funil. Yeah, yes. Okay, okay. So, il faut mettre beaucoup de personnes dedans. Sim. Si tu mets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, si tu mets 10 à l'intérieur, tu as un qui sort, qui devient associé. Ok. Imagina que é um funil e tem que colocar muitas pessoas lá dentro, como uma, duas, três, quatro. Se coloca 10 lá dentro, uma pessoa que vai sair de lá. D'accord? Ensuite, tu as un associé. Ça, c'est un associé. Tu mets un associé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 associés dans ton équipe. Au bout de 2 ans, il y en a un qui reste. Aí depois, imagine nesse outro exemplo aí, que são 10 associados. Você coloca um, dois, três, quatro, 10 associados, e depois de 2 anos vai ter um só que vai continuar. Donc, si tu mets 10 personnes dans un an, ça Então, va se, être très, très dur à faire ton business. então, se você coloca 10 pessoas em um ano, vai ser muito difícil fazer o seu negócio. Si tu mets 10 personnes en un mois, c'est plus facile. Tous les mois, 10 personnes, c'est mieux. Se você coloca 10 pessoas em um mês, é mais fácil. Si tu fais 10 personnes toutes les semaines, c'est encore mieux. Se você faz 10 pessoas todas as semanas, é melhor ainda. Si tu fais 10 personnes tous les jours, c'est encore mieux. Se você faz 10 pessoas Isso todos é os dias, impossível. 10 pessoas por Tu dia. vois? É Qu'est-ce muito qu'elle a difícil. dit? ela dit É oui, impossível. Impossible. 10 personnes par jour. 10 personnes par jour, c'est impossible. 10 pessoas I think. If Je you pense. think, Je then pense. you're right. You're Yes, right. yes, I know that. Yes. If you think, you're right. So if you think it's not possible, then it's not possible. So do something that's possible. Posso... You know? So like, okay, do something that, fais quelque chose qui est possible. Então faz qualquer coisa que é possível. OK? Mais ce que je veux dire, hein, c'est que est-ce que toi, tu peux contrôler les gens qui sortent ou est-ce que tu peux contrôler les gens qui rentrent? Então, o que ele quer dizer é que você pode controlar as pessoas que saem ou você pode controlar as pessoas que entram. Eu acho que na realidade eu posso fazer com que as pessoas entrem, mas não posso controlar que elas entrem realmente. Mas eu posso educá-las no sentido de elas quererem entrar, mas eu não posso tomar essa decisão também por elas. Elas próprias é que têm que tomar essa decisão, né? Não consigo também controlar isso, mas consigo controlar a quantas pessoas eu posso convidar para reuniões, convidar para eventos. Isso sim. Voilà, elle a dit qu'elle arrive à contrôler des gens qu'elle a pouvoir inviter pour les réunions, qui vont entrer.
Oui, voilà. Mais quand même, pas contrôler toutes les personnes qui vont entrer parce qu'ils doivent prendre la décision. Mais Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui est plus simple? Est-ce qu'on a plus de contrôle ici ou est-ce qu'on a plus de contrôle ici? o que ele quer dizer é que se a gente tem mais controle ali nas pessoas que entram ou mais controle no outro lado das pessoas que saem. É mais fácil entrar, não é? Ela dit que c'est plus facile d'entrer. C'est pas plus facile, on a plus de contrôle là-dessus. Aí não é muito fácil. O que a gente tem é mais controle com essa situação. Parce que ici, c'est quoi? Ici, c'est quand j'invite une personne à un Zoom. Então, ali é o quê? Ali é como se eu convido uma pessoa para o Zoom. J'invite 10 personnes à un Zoom, j'ai un associé ou un client. Eu convido 10 pessoas para um Zoom e eu tenho um associado e um cliente. Donc, c'est beaucoup plus facile de contrôler mes invitations. Parce que ça je peux prendre le téléphone, appeler quelqu'un, je peux arrêter quelqu'un dans la rue, je peux parler à quelqu'un, c'est moi qui peux contrôler ça. Então, é muito mais fácil controlar as minhas ações. É eu que posso telefonar para alguém, eu posso parar alguém na rua, eu posso controlar isso, posso chamar elas. D'accord? Après, c'est laquelle personne qui va s'inscrire sur les 10 personnes, c'est dur à contrôler ça. Qui va s'inscrire? Je ne sais pas. Depois, qual pessoa que vai se inscrever nessas 10 pessoas? Isso é muito duro controlar, você não sabe quem vai se inscrever. É verdade. Sur les 10 personnes qui sont inscrites, qui va rester pendant 3 mois? Qui va rester pendant 6 mois? Qui va rester pendant 1 an? Je ne sais pas. Nessas 10 pessoas que vai se inscrever, quem vai se inscrever, quem vai ficar durante um mês, quem vai ficar durante 3 meses, quem vai ficar mais. A gente não tem controle, não sabe. Mais voilà, je peux contrôler mes actions de tous les jours. Então, o que eu posso controlar é as minhas ações de todos os dias. Donc, c'est vraiment pas, il faut pas que tu te sentes mal parce qu'une personne décide d'arrêter. Então, verdadeiramente, você não precisa se sentir mal porque uma pessoa decide de parar. Sim, tenho que trabalhar nisso. Né? Ela diz que ela Eu doit sou, travailler. eu sou muito emocional. J'ai pas compris. Ela dit qu'elle doit travailler dans ça parce qu'elle est beaucoup Ouais. émotionnelle. Oui, oui, mais ça, je comprends. Et ça, tu sais, je ne sais pas si tu as lu encore, si tu as commencé à lire le livre GoPro, mais dans le livre, il dit ça. Il dit le premier problème, c'est l'émotion. É, Sim. um livro, ela não sabe se você começou a ler o livro GoPro, mas no livro diz isso. O primeiro problema é a emoção. Sim, a conexão emocional, né? Não ligar a conexão emocional. Tu vois, moi, je travaille avec Christiane depuis 1 an. Si aujourd'hui, elle va me dire j'arrête ACA, et si émotionnellement, je suis connecté, je vais dire oh non, si toi tu arrêtes, moi j'arrête, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Non. Tu vois? On ne peut pas être connecté émotionnellement là-dessus, sinon c'est impossible de travailler, c'est très dur. Então, o Igor a gente já trabalha junto há mais de um ano, e ele falou em um exemplo, imagina que eu decido de parar agora e ele fala, não, Cristiane vai parar, porque vai fazer isso, ele está conectado, isso vai ser muito duro, isso é muito duro quando ele está conectado com alguém, ele que decide as emoções que ele quer ter. Donc la meilleure façon d'éviter ce problème, Então, la meilleure façon d'éviter ce problème, a melhor maneira de evitar esse problema, c'est pour moi d'avoir une vingtaine ou une trentaine d'associés comme Christiane et comme Daniela. A melhor maneira de evitar esse problema para o Igor é de ter 20, 30
associados como eu, da mesma forma que eu e Daniela. Si j'en ai 30 comme Christiane et Daniela, et j'en ai une qui me dit je vais arrêter, ok, Se ele tem 30, dommage. se ele tem 30 como eu e a Daniela e tiver uma pessoa que quiser parar, ele vai dizer tudo bem, ok? Tenha Mais seguro. si dans tout mon business, j'ai que 2 personnes, j'ai Daniela et, Christiane, et 2 personnes, ils arrêtent, bah, c'est terrible pour moi, j'ai plus de business. Ouais. Si j'en ai que 2. Ouais. Se no meu negócio eu tenho somente 2 pessoas, uma Daniela e uma Cristiane, e todas as 2 param, vai ser terrível, porque vai ser muito duro para mim, eu não tenho mais ninguém. Donc, il faut avoir une abondance de contacts, une abondance de contacts pour créer une abondance de clients et avoir une abondance d'associés. E for ter uma abundância de pessoas, uma abundância de contatos, para criar uma abundância de associados. Et aujourd'hui, ce que toi, tu as le plus de contrôle, ce que vous avez, toi et Christiane, le plus de contrôle, c'est créer une abondance de contacts. Hoje, o que nós temos, eu e a Dani, mais controle, é de criar abundância de contato. Tu peux sortir dans la rue aujourd'hui et rencontrer 10 nouvelles personnes si tu veux. Christiane et toi, vous pouvez sortir et rencontrer 10 nouvelles personnes aujourd'hui. Nós podemos sair na rua hoje mesmo e encontrar 10 pessoas se a gente quiser. Dani ou eu, a gente sai na rua e fala: Ça, vous pouvez le faire. Vous avez contrôle, ça. Vous pouvez décider de le faire ou décider de ne pas faire. Então, isso a gente pode fazer, a gente tem controle disso. A gente pode decidir de fazer ou decidir de não fazer. D'accord? Donc, il faut uniquement rester le focus sur qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui. E for unicamente focar naquilo que o que eu posso controlar. Aí. Comme ça, la vie, elle est plus heureuse. Dessa forma a vida é mais feliz. Fazer muitos contatos vale muito a pena, Dani. Esse eu tenho jeito. Aproveitar todas as oportunidades de contato, como eu I have tive. this talent, Igor. Sorry? I have this talent. You have this New talent of what? people can, yes, contact me with new people. Yeah, that's great. Yeah, so this focus on this talent. This talent is super, super great. That is a very good talent. Yeah, focus on that. E positivo foi conseguir o Direto 300, que já não conseguia há 3 semanas. Basta. Essa semana? Sim. C'est positif pour Danielle, elle est arrivée à faire le directeur 300. C'était 3 semaines qu'elle n'est pas arrivée. Cette semaine, elle est arrivée. Super, bravo. Yeah. Okay. Okay, good. That is very good. So, in your business today, who do we have? We have Ricardo. What's Ricardo doing? Cris, pode traduzir? Com o meu inglês. Ele não tem tido muito tempo. Ele esta semana tem estado muito atarefado porque tem um desafio no trabalho agora. E pronto, e por isso esta semana não consegui falar muito com ele. Que você não conseguiu falar muito Eu consegui falar com ele, mas ele estava-me a dizer que andava muito atarefado porque esta semana foi assim um bocado complicada para ele. Ela arrivée
com o Ricardo, se você conversou Sim, com o sim. Ricardo. Oui, cette semaine, elle est arrivée à parler avec Ricardo, mais elle a entendu dire que voilà, qu'elle était très occupée Ah, d'accord. cette Ok, semaine. Elle était beaucoup occupée cette semaine. ok, Eu estou a d'accord. pensar sugerir-lhe, porque nós fizemos a apresentação àquelas pessoas todas, né? Eu estava a pensar sugerir-lhe ele convidar essas pessoas para irem a uma apresentação do plano de compensação, só plano de compensação. Quais pessoas que tu fala? Aqueles os amigos dele, né? Que já foram à apresentação base, né? Comigo, e ele convidá-los para ir a uma apresentação do plano de compensação, ou com o Igor, ou com o Maurício. Sim, Para saberem um pouco mais, porque eles tiveram aquele contacto, mas não sei se ele, entretanto, continuou, não é? Porque nós temos, em média, precisamos de 4 a 6 contactos com a informação, não é? Uhum. E pronto, e eu não sei se eles tiveram assim muito mais contacto sem ser o primeiro contacto, então seria interessante, se calhar, irem a um plano de apresentação, assim, e com outra pessoa, sem ser comigo. Acho que Sim, também é interessante. vou perguntar ao Igor, talvez ele dê a opinião em Sim, é cima. isso. Ok? Igor, en fait, Daniela a pensé d'inviter les gens, parce qu'on a fait un Zoom pour tous les invités de Ricardo. Était venu beaucoup de personnes. Daniela a fait un Zoom, était venu beaucoup de personnes, des invités de Ricardo. Mais après, Oui. elle a pensé, voilà, elle n'a pas de nouvelles de cette personne-là. Et maintenant, elle a pensé de voir si cette personne, elle pouvait faire une présentation bien, pas elle, mais appeler quelqu'un pour faire une présentation de plan de compensation, pour parler de plan de compensation pour tous ces jours-là. Et donc voilà, elle ne sait pas comment, si c'est bien d'aller faire ça ou comment elle va entrer en Oui, bien contact. sûr, pourquoi c'est pas bien? Oui, bien sûr. Pourquoi c'est pas bien de faire une présentation sur plan de compensation? Ça, il faut même pas poser la question. Non, 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 oui, elle sait que c'est bien. Elle a dit qu'elle entend juste de penser de faire ça, Oui, entrer en contact avec cette journée de Ricardo, parce que, oui, voilà, tout le monde était oui, oui, venu. absolument. Il Ok. faut pas penser, il faut le faire tout de suite. Bien sûr. Ok, Ouais. On pensar fazer, Ah oui, vamos. ok, boa, si boa. tu penses, si tu penses qu'il y a des gens qui devront, à qui on doit faire le plan de compensation, oui, on fait un zoom. Enfin, pas moi. Je pense vraiment pour les choses comme le plan de compensation, le fast forward, si la personne ne parle pas anglais, c'est mieux que vous le faites. Christiane, je pense qu'aujourd'hui, tu sais faire une présentation sur le plan de compensation. Les étapes de 1 à 5, c'est très facile à expliquer maintenant. S'il faut traduire encore en français, en portugais, ça devient très, très compliqué pour les gens. C'est vraiment pas la peine. D'accord? Je pense qu'il faut vraiment faire dans la langue de la personne. Christiane, tu fais la présentation sur le plan de compensation. Après, si la personne, on doit faire une présentation sur les plans de compensation pour le diamant et au-dessus, bon, ça, je peux le faire parce que ça, tu ne sais pas encore comment c'est. Mais au début, c'est très Sim, facile. sim, sim. Então, o D'accord? Igor acha que é melhor fazer uma apresentação do plano de compensação na nossa língua para a pessoa entender melhor. Eu já posso fazer, ou Daniela também. Os Eu primeiros não. Plano de compensação, não. Nine, nine, nine. Não sim, consigo ainda. ok. Eu posso Non, non, fazer. mais c'est pas à Daniela de le faire, mais à toi, Christiane. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit au moi, au Daniela. Oui. Elle a dit moi, non, moi, non. J'ai dit OK. Non, Alors, non, pas Daniela. Non, pas Daniela. Toi, Christiane. oui, moi, eu posso Oui, fazer. oui. Eu posso fazer apresentar as primeiras comissões e as mais complicadas a gente pode chamar o Igor ou o Maurício ou qualquer uma outra pessoa e fazer a tradução e ajudar a pessoa para falar sobre o nível de diamante mais elevado. E aí é mais complicado para Pois, explicar. pois. É.
Por isso é que eu me lembrei também do Maurício, né? Como ele consegue explicar a todos e ele até tem um PowerPoint XPTO do plano de compensação. Por isso é que eu me lembrei também disso. On a, on a aussi un PowerPoint sur le plan de compensation, hein, Sim, You nós have- temos, portugais. é nós que tu temos também tens, Cris, é isso, em português? Um PowerPoint? em português, tem, sim, tem. Ah, no que fixe. escritório virtual, Dani. Ah, um PowerPoint no escritório Ah, comme- virtual. Ah, não, PowerPoint Comment ça se fait? não tem. Comment ça se fait que Daniela, elle ne sait pas qu'il y a un PowerPoint en portugais sur le plan de compensation? Agora não entendi. PowerPoint, non, en fait, on parle par rapport le plan de compensation qu'il y a dans le bureau virtuel. Mais PowerPoint, fait un PowerPoint pour ça, nous, on n'est pas encore fait. Moi, je n'ai pas encore fait. Si, il y a un PowerPoint. Fabio, il a fait l'année dernière quand j'étais au Portugal, j'ai vu. Pas PowerPoint, Igor. C'est pas un PowerPoint. Qu'est-ce que Fabio fait? C'est la traduction de plan de compensation dans le bureau virtuel. Dans le bureau virtuel, il y a des explications par rapport au plan de compensation. Il y a, oui, il y a Ah, PDF. PDF. voilà, c'est Un PDF. PDF. ok. PowerPoint. Oui, alors si, bon, d'accord. S'il y a un PDF, c'est très facile à faire un PowerPoint. Mais bon, ok, fine. De toute Oui. façon, maintenant, s'il y a dans l'équipe portugaise des formations à faire, à expliquer aux nouvelles personnes les bases du plan de compensation, c'est quoi les commissions, comment elles sont payées, etc., c'est mieux que tu le fasses toi en portugais. Ok. Sim, sim. Então, é melhor que se tiver pessoas na equipe em português que queiram já saber do plano de compensação, a base, né? Eu vou construir um PowerPoint para poder explicar melhor nos primeiros níveis do plano de compensação em português. Boa. Até se calhar, sabes, Cris, vale mais pedires ao Maurício, ele já tem aquilo em espanhol e tu traduzes para português. Ah, mais Non, mais fácil. même ça, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, Christiane, je parlerai avec toi plus tard, ok? You think it's better when we do this and we can learn in the process. It's already no, it's not that. Ah, okay. If I explain to you in Portuguese, in your language, if I speak Portuguese, Yes. I understand. Hold on one I second. don't. I don't say that. Okay, I understand. Yes, No. yes. Can you? No, can no, you you- explain? Okay. Alors, If Oui. Ok. Va, allez. j'essaie de dire quelque chose, ok? Si moi, j'explique en portugais à une nouvelle personne le plan de compensation. Se o Igor explica em português à nova pessoa o plano de compensação, La personne, elle va comprendre la moitié, même pas la moitié. a pessoa vai compreender a metade, talvez mesmo nem mesmo a metade. Si je parle dans sa langue, si je parle portugais, elle va comprendre même pas la moitié. Mesmo que se ele fala na língua da pessoa, se ele fala português, ela não vai compreender nem sequer a metade. Donc, c'est une très mauvaise idée d'appeler quelqu'un qui va parler une autre langue, traduire la langue et avoir des problèmes de communication, d'Internet. C'est extrêmement difficile. Então, é uma ideia, e é muito difícil convidar alguém que vai falar em outra língua e fazer a tradução, já é muito difícil já, o plano de compensação e mais a D'accord. tradução da língua e tudo isso. Donc, il vaut mieux rester dans la langue de la personne. É melhor a gente ficar na língua da pessoa. C'est beaucoup plus simple. Juste pour la simplicité. Yeah. Mais simples, somente pela simplicidade.
Cris, é só para dizer que a minha sugestão era que tu traduzisses para português e que fosses tu própria a fazer esse PowerPoint em português, a apresentar, não é? Tá O, ok. o do Maurício, tipo, podias pedir para traduzires tu o PowerPoint dele, mas escrito, né? E depois tu apresentas em português, para ser mais fácil para ti, para não teres que criar um novo, do zero. Sim, mas também não é complicado, porque tem o PDF com tudo lá dentro. O PDF não está bem traduzido. Não está bem traduzido. O PDF não está assim fantástico, só para. É Mas, muito complicado de entender o PDF, mesmo assim. ok. Mas pronto, é só esta ideia. Se puderes explicar ao Igor, que era só a sugestão. Ah, ok, Dani. Tá bom. Vamos encontrar uma solução. Não se preocupa. Vamos fazer um Não PowerPoint. estou preocupada. Eu só queria que o Igor entendesse que não era isso que eu estava a dizer. Eu só estava a dizer que era fixe usarmos para traduzir. Assim como usei o teu para traduzir, né? Ou o do Igor para traduzir, usar. Ah, ok. Igor, elle a envie juste que tu comprends qu'est-ce qu'elle a envie de dire, c'est que elle a pensé l'idée, c'est de demander Mauricio le PowerPoint. Et comme ça, il y a déjà un PowerPoint déjà, oui, que Mauricio a déjà fait. Et on va juste traduire en portugais. Et parce que le PDF n'était pas en top portugais, c'est pas très top la traduction. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas la peine de demander à, c'est pas la peine de demander à Maurizio. Pourquoi demander à Maurizio? Demande à Christiane. Christiane, tu as le PowerPoint en français. Tu peux le traduire en portugais, non? Ah, ok. Ah, tu tens em francês, Cris. Ah, não sabia. Ok. Eu achei o I francês. don't know. Ah, ok. Oi, Yeah. Luiz, eu sim. Aí ele disse assim que não vale a pena perguntar ao Maurício, porque se nós Yeah. temos um PowerPoint, sim, eu tenho. É mais fácil você perguntar para mim, Cristiano, você tem um PowerPoint em francês e vamos traduzir. Eu não sabia. I don't know that. Ok, No, ok. I know you don't know, but this is Christian problem. É o problema. Ah oui, c'est ça, mon problème. Oui, c'est à moi, c'est mon problème, c'est juste. OK. Il faut vraiment, c'est ça, quand on va parler de l'esprit d'équipe, c'est ça. Il faut commencer à développer cette équipe euh, du Portugal. Il faut qu'il y ait des leaders. OK? Et pour l'instant, le leader, c'est vraiment Christiane. Ça fait presque 2 ans que Christiane, elle est chez ACA. Si on compare Christiane et Daniela, Daniela, tu viens juste d'arriver. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Christiane, elle sait plein de choses. Elle sait beaucoup, beaucoup de choses. Mais il faut que, voilà, il faut commencer à devenir leader. D'accord? Et Christiane, il faut que, voilà, c'est le leader de l'équipe portugaise. Ok, né? Ele está falando que eu tenho Alors, il faut perdre l'habitude, toujours demander aux autres personnes de nous aider. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Parce que si on fait tout le temps ça, nous, on prend l'habitude de plus rien faire, toujours demander à d'autres personnes. Ok. O Igor diz assim que a gente tem que ter o primeiro hábito de parar de perguntar, me ajuda, porque senão a gente não consegue fazer a gente mesmo, sempre vai ter uma outra pessoa. Já fazem 2 anos que eu estou quase 2 anos que eu estou no Ásia, e eu estou sendo a única líder em português. Então, ele disse assim para mim também, que tem muitas coisas que eu sei, mas que eu tenho que utilizar mais e ajudar também mais a equipe. Então, o espírito de equipe é verdadeiramente isso. A gente se comunicar entre nós e ajudar ao máximo a equipe em tudo que for necessário. Ok. Oui, Igor, c'est juste. Oui, c'est moi, en OK, fait, good. je dois prendre mon poste vraiment de leader, d'aider déjà Oui, par tu dois rapport. porter le chapeau de leader. Ouais. Eu tenho que pegar meu chapéu de líder para ajudar mais em português, porque só tem eu. Oui, mais non, mais c'est comme ça, parce que c'est comme ça que Daniela va devenir leader et c'est comme ça que Ricardo va devenir leader. C'est comme ça. Mais si personne ne le fait, on va toujours attendre quelqu'un d'autre et on va toujours demander Igor, demander Maurizio. Et parce que oh, ben, nous, on est portugais,
nous les Portugais, on ne sait pas faire. C'est pas vrai. Ai, ai, ser justo. Ah, e é desse jeito que ele disse que é dessa forma que você, Dani, vai vir líder, é dessa forma que você, o Ricardo vai vir líder. Tem que ter uma líder, no caso, eu pegar realmente essa responsabilidade, porque a gente vai parar de pedir outras pessoas fora da nossa do grupo, da nossa língua, e vai cada um pegar a sua responsabilidade como líder, e bom, e através de mim, né, que eu se lancei aí para fazer, para ajudar, para pegar o meu chapéu de líder. Aí. Ok, Tenho que arranjar o good. chapéu. Ok, so Christiane, vous étiez à Paris pour le salon, c'était bien. Tu peux raconter un petit peu, partager avec nous? Oui. Bom, eu tive em Paris esse final de semana, uma super boa experiência. Tomamos uma decisão de ir fazer um salão de bem-estar. Encontramos muitas pessoas curiosas, interessadas. Fizemos vários contatos, nenhum só dia. É possível, Dani, de inscrever até mesmo 10 associados em eventos dessa forma. Quanto mais a gente Conseguiu participa, inscrever 10 associados? Conseguiu inscrever 10 pessoas em um não dia? tivemos, somando toda a equipe, ok, mas tivemos a oportunidade de conhecer pessoas Muita e ter gente. contato com pessoas é mais fácil ter associado. Sim, sim. Então, não é impossível. Depende do evento que nós participar. Imagina que se a gente participa de um grande evento, como nós participamos esse lá em Paris, tivemos vários contatos, várias pessoas interessadas, fizemos clientes preferenciais, fizemos associados, temos pessoas para falar hoje, trabalho para hoje, para amanhã, que estão interessadas em começar. Então, eu conheci pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu É. não esperava, então eu abri uma oportunidade para mim mesma de estar em contato com essas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Fiz contatos até mesmo de amizade, de pessoas super simpáticas, de amizade, e provavelmente pessoas que podem vir a ser associados no Ásia. Ok, Então, foi. agora tenho que traduzir isso tudo para francês. Ouais, c'est fantastique. Oui, voilà, Igor. En fait, j'ai expliqué que oui, c'était super à Paris. On était dans un salon de bien-être, toute l'équipe. Oh, c'était une grande opportunité parce que chacun a connu beaucoup de personnes. Moi, j'ai fait des amis avec des gens que j'ai jamais vus dans ma vie. Et donc, j'ai fait des clients préférentiels. Il y a des chances, des gens qui vont venir, des associés. Bon, et des gens aussi que j'ai beaucoup d'affinités, qu'on a fait beaucoup d'amitié là. Donc, j'ai dit à Daniela, oui, c'est possible de faire quand même 10 personnes par jour si on vit. Parce que si on fait de... Oui, si on peut créer, d'aller dans des choses comme ça, avec beaucoup de contacts, on peut vraiment faire 10 associés facilement. C'est juste nous de créer des opportunités comme ça. Et il y a pas mal de salons, des trucs, des congrès, de bien-être, des choses naturelles qu'on peut Ouais, participer. C'est juste chercher et ouais, il fait connaissance et voilà. Et donc, c'est une ouais, super exactement. expérience qu'on a fait. Et en plus, on a réuni toute l'équipe qui ont vu tout le temps dans les virtuels. C'était très chouette. On a mangé ensemble, on a passé des moments ensemble, on a joué ensemble, on a fait plein de choses. Et là, c'était chouette aussi. E mais, Bon, Dani, c'est super. mas também em relação da equipe, foi muito interessante que nós se reunimos, saímos todos do virtual. Nós tinha pessoas que veio da Suíça, associado que veio da Uau! Uau! Inglaterra, nós aqui da Bélgica, Que da fixe! França, em torno da França, Paris, mas em torno também. Então a gente sempre se vê no Zoom, na internet, no virtual. Conhecer realmente as pessoas, não é? Então a gente se encontrou realmente, foi muito bom também. Comemos Fixe. junto,
momentos juntos, fizemos brincadeiras, trabalhamos, foi super. Também Ah, c'est bien. estou curiosa por vos conhecer pessoalmente. Estou entusiasmada por vos conhecer pessoalmente. Vamos criar uma oportunidade assim, um evento, participar de um evento grande, onde a gente pode se encontrar e pode encontrar novas pessoas. Eu acho que a melhor Quando o forma Igor vem quando é que o Igor vem para a Europa? novembro, outubro, novembro. Igor. Octobre. Oui. Ouais, J'ai il faut dit- qu'on fasse quelque chose en Allemagne avec toi, Daniela. podemos fazer alguma coisa na Alemanha. J'ai dit, Igor, Daniela, on peut créer une opportunité comme ça, tu vois. On participe de quelque chose, on va chercher quelque chose, de participer. Et là, on peut inviter tous nos associés, comme Ricardo, Hilda, Ouais, toi, il y a Sonia, il y a ouais. Eu Fabio. em outubro, acho que no início de outubro, a minha filha tem férias e eu posso ir a Portugal, se calhar. Eu vou só confirmar. Oui, Daniela regarde déjà, elle a dit que le début d'octobre, la fille, il y a des jours de vacances et peut-être. A primeira semana de outubro tenho. A minha pequenina tem férias. Voilà. Donc, c'est ça, c'est juste faire connaissance. On a beaucoup, c'était super chouette, beaucoup de gens. Ouais. Donc, toi, tu as des contacts que tu vas commencer à suivre, c'est ça? Oui, oui, j'ai des contacts. J'ai fait quand même 2 clients privilégiés Tu as là-bas. déjà inscrit 2 clients privilégiés? Exactement, oui, oui. Que fiz, parabéns! Mais pourquoi il n'y a aucun. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont inscrit des gens? Oui, tout le monde, je pense que des clients préférenciés. La unique chose par rapport, était une associée, mais c'est quelqu'un d'Anifa, mais je pense qu'elle n'est pas connue dans les salons de bien-être. Mais les autres ont tout fait des clients privilégiés. Muriel fait une client privilégiée. Il y a aussi Frédéric Fallour à Fredo, et je pense qu'il a 3 personnes pour clients privilégiés, et je pense Ah, oui. pour associé aussi, mais il Ouais. n'a pas fait l'inscription sur Ok. place. Mais Non, mais Muriel c'est super. moi, j'ai fait sur place. Anifa fait sur place. Qui encore? Je crois que Martine et Françoise aussi. Oui, tout le monde fait, tu vois? Non, c'est bien, c'est super. Ouais, tout le monde fait sur place. Nós temos reunião daqui a Non, 30 super. minutos. Daqui a 30 minutos. É às Il e faut- meia temos reunião. Da apresentação com a Lily. Ouais, on a rendez-vous dans une demi-heure, c'est ça? We meet in half an hour, right? Yes. Yes. Okay, that sounds good. Okay, so let's finish now, Yes. and then we'll connect again in half an hour. Okay, Daniela and Christian, you stay a little bit. Pardon?